Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo dos conceitos preliminares, dentro do tópico Noções sobre Linguagem, Texto e Textualidade, falemos agora especificamente a respeito de texto e textualidade. A literatura linguística estabelece a textualidade como sendo um conjunto de características que distinguem um texto de um aglomerado desconexo de frases. Ocorre que você, sempre que fala ou escreve alguma coisa, você produz um enunciado. Só que esse enunciado se converterá em texto se ele apresentar um conjunto de propriedades, um conjunto de características que vão confirmar a sua constituição como sendo um texto. Mas qual será a característica essencial de um texto? O texto tem como propriedade principal o fato de ele se constituir uma unidade, um todo significativo. E essa unidade se manifesta em pelo menos 3 níveis diferentes: o nível pragmático, o nível semântico e o nível formal. A unidade pragmática de um texto se constitui pela adequação desse texto à situação comunicativa em que ele ocorre, em que ele é produzido. Agora, um texto é formado essencialmente de significados, de sentidos. E aí se manifesta a unidade semântica pela adequada articulação dos vários sentidos que são expressos no texto. A isso nós chamamos comumente de coerência textual. Mas se um texto é formado de significados na sua essência, a sua aparência, no aspecto formal, ele é constituído de frases, palavras, orações, períodos, parágrafos, ou seja, de segmentos formais que estão colocados na superfície textual. E a unidade, nesse caso, a unidade formal, se manifesta pela adequada articulação entre esses segmentos, usando os elementos que nós chamamos de coesão textual. Então, assim, a gente caracteriza toda a essência de constituir um texto como tendo textualidade. A compreensão dos conceitos até aqui tratados cooperam para que se possa, então, entender o que é o texto. Segundo Inge-Doricke, um texto não é simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas. Novamente, temos aqui a ideia de que, para ser texto, o enunciado tem que ter propriedades, características que lhe são próprias. Dentro dessa linha, outra forma de caracterizar o texto é trazida aqui por Bourgain. O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais, e não apenas uma sequência de palavras que são faladas ou escritas. Novamente, aqui temos destacado 2 aspectos. O primeiro deles é que, novamente, não se confunde texto com uma sequência de frases que podem estar desconexas. E, essencialmente, uma grande contribuição que essa definição traz é o reconhecimento de que o texto é um evento comunicativo, é um fato que acontece concretamente numa dada situação comunicativa. Isso nos ajuda a reconhecer a relação entre o texto e as questões sociais, as questões contextuais que dizem respeito, né, à ação comunicativa acontecendo concretamente a partir de um texto. Também temos aqui a possibilidade de refletir sobre as várias maneiras de definir o que é leitura. Kleiman registra que, a partir da visão estruturalista, alguns teóricos definem a leitura como sendo um processo de decodificação sonora de unidades linguísticas em que o sentido só pode ser extraído da página impressa. A gente, quando é alfabetizado, a gente aprende a decodificar e dizemos: fulano já sabe ler, porque ele é capaz de fazer esse processo de transmutação ou tradução da mancha gráfica do texto escrito numa sequência sonora, numa memória sonora que irá compor uma palavra. Essa é uma visão bem restrita de leitura. Leitura aqui definida apenas como decodificação sonora de unidades linguísticas.
Uma outra maneira de compreender o processo de leitura é registrado pela concepção socio-interacionista, em que a leitura é compreendida como um processo perceptivo e cognitivo que se utiliza da interação entre leitor e autor, tendo como veículo, como meio dessa interação, o texto. E a Moita Lopes ressalta: as dificuldades encontradas em relação à compreensão de um texto podem estar relacionadas não apenas com a dificuldade em decodificar unidades linguísticas, mas também na falta de esquemas prévios de conhecimento por parte do leitor, conhecimentos esses que ele pode ser solicitado a considerar para a reconstrução do significado de um texto dentro de uma perspectiva interacionista ou sócio-interacionista. Assim, nós encerramos a abordagem sobre esses conceitos introdutórios, preliminares para o estudo das questões linguísticas, e para a elaboração desse material, nós nos baseamos nessa bibliografia. São autores que cooperaram para a constituição desse nosso estudo, que nós iremos aprofundar e relacionar com outros conceitos a partir das nossas próximas aulas, ok? Então, até lá!